Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aos que nos têm ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, porque vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Amém. Muito bem, pessoal. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Espero que vocês estejam bem. Sejam bem-vindos a mais uma terça em oração. Como de costume, nós começaremos meditando um pouco na palavra do Senhor, em especial na oração do Pai Nosso. Como nós temos falado, a oração do Pai Nosso, quando feita com sinceridade, quando feita com compreensão, produz em nós uma consciência espiritual que vai nos habitando, que vai nos formando, vai mudando o nosso olhar, vai mudando as nossas atitudes. A cada palavra daquela oração, nós vamos sendo exigidos, nós vamos sendo confrontados, vamos sendo ensinados a viver aquela vida que Deus quer. Até aqui nós oramos: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. No último vídeo nós falamos sobre o significado de dizer santificado seja o vosso nome. E hoje nós começaremos a tratar desta que é a segunda petição da oração. Quando nós dizemos a Deus com sinceridade: venha a nós o vosso reino. Jesus nos ensina a orar: venha a nós o vosso reino, ó Pai, porque de fato os reinos deste mundo não são o reino de Deus. O reino de Deus é o seu governo, é o seu reinado, é a sua soberania. Em outras palavras, o reino de Deus é a realização da sua boa, agradável e perfeita vontade na criação. Para a gente poder tornar tudo isso um pouco mais visível, o reino de Deus é o que se pode ver em Jesus, é o que se pode ouvir em seus ensinamentos. Jesus mesmo disse: a minha comida e a minha bebida é fazer a vontade daquele que me enviou. Por isso, quando nós olhamos para Jesus, nós vemos a vontade de Deus sendo realizada na vida de Pedro, na vida de João, na vida de Mateus, o publicano, na vida da mulher samaritana, na vida da pecadora que foi liberta de 7 demônios que a possuíam, na vida de Simão Zelote, na vida de André. O que Jesus fazia e o que ele ensinava mostram para a gente o que é o reino de Deus, a realização da boa vontade de Deus sobre a criação. E falando em ensino de Jesus, Jesus nos ensinou, por exemplo, que o reino de Deus não é deste mundo. Muitos tentaram fazer de Jesus uma espécie de rei político. Ele foi tentado no deserto em relação a isso, e a expectativa de muitos era que Jesus fosse um rei como César, que viesse para antagonizar, para rivalizar e para vencer César e o Império Romano e livrar os judeus do domínio desse império. Mas Jesus disse que o reino dele não é deste mundo. Jesus disse que o reino de Deus não vem com visível aparência. Você não vai dizer: ali está o reino de Deus, porque é um reino espiritual que inclusive cabe dentro da gente. Jesus disse para os seus discípulos
que o reino de Deus estava dentro deles, dentro daqueles que amam a Deus sobre todas as coisas. O reino de Deus está dentro daqueles que amam o próximo, não como letrinha de música cult, não como mero post emocionante em Instagram, mas como amor vivido visceralmente, a começar por aqueles que vivem ao nosso redor dentro da nossa própria casa. É na dureza, é na dificuldade do encontro humano que nós vivemos este amor, e quando a gente vive este amor por Deus e este amor pelo próximo, Jesus diz: o reino de Deus está dentro destes. É um reino invisível, mas que frutifica em amor. Jesus não apenas ensinou essas coisas, como sinalizou este reino enquanto amava os outros, enquanto perdoava os outros, enquanto acolhia as pessoas e curava os enfermos e libertava os endemoniados e ressuscitava mortos, devolvendo-os aos seus entes queridos. Jesus sinalizou este reino enquanto se entregava ao sacrifício da cruz, ou no terceiro dia, enquanto levantava da morte. Jesus sinalizou esse reino enquanto ensinava, por exemplo, que o pai acolhe o filho pródigo e varre a casa à procura da moeda perdida, e sai como um pastor à procura da ovelha perdida, para os receber de volta, no aprisco, em suas mãos, ou em sua casa, como o pai fez com o filho pródigo. Este é o reino de Deus, é o reino da graça. Jesus ensinou que o reino de Deus é o reino que subverte, como aquele pouquinho de fermento numa grande quantidade de massa, mas que leveda a massa inteira. É o reino que cresce e acolhe como o grão de mostarda, que, sendo uma pequena semente, é plantada e vira a maior das hortaliças, a ponto das aves virem fazer ninhos nos seus ramos. Jesus prossegue ensinando que o reino de Deus é um reino preciosíssimo, como uma pérola de grande valor, que o homem deixa tudo o que tem, vende tudo o que possui para obtê-la. Por isso Jesus ensinou que o reino é aquilo que deve ser a prioridade dos nossos corações, a ponto de buscarmos em primeiro lugar este reino e a justiça que perdoa, que é a justiça deste reino. E falando em justiça, Jesus ensinou inclusive que o reino de Deus é um reino de justiça, como se fosse uma grande rede que apanha toda espécie de peixes e cujos pescadores vêm e separam os bons dos ruins. Este é o reino que nós podemos experimentar desde agora, mas que só experimentaremos em plenitude quando chegar o fim. E em relação a esse fim, o apóstolo Paulo disse em 1 Coríntios, lá no capítulo 15, a partir do versículo 24: então virá o fim, quando ele entregar o reino a Deus, o Pai, depois de ter destruído todo o domínio, autoridade e poder da maldade, pois é necessário que ele reine até que todos os seus inimigos sejam postos debaixo de seus pés. O último inimigo a ser destruído é a morte, porque ele tudo sujeitou debaixo de seus pés. E no verso 28 diz: quando, porém, tudo lhe estiver sujeito, então o próprio Filho se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, o Pai, a fim de que Deus seja tudo em todos. Este é o reino que tomará toda a criação e a respeito do qual se diz que, ao atuar sobre a criação, produz novos céus e nova terra onde habita a justiça. É isso que nós clamamos quando dizemos: venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Eu quero orar com você. Quero convidar você a fechar os seus olhos, colocar o teu coração diante do nosso Pai que está nos céus, para que Ele venha nos abençoar, venha
tratar os nossos corações a tal ponto de desejarmos este reino, em primeiro lugar. De desejarmos esta perfeita vontade de Deus. Porque o fato é que a gente vive desejando o que a gente mesmo quer, sem se dar conta de que os pensamentos de Deus são maiores do que os nossos, de que o reino de Deus é melhor do que o nosso reino particular. Vamos orar? Senhor meu Deus, eu quero te agradecer por esse dia. Eu quero te agradecer, Senhor, por tantas bênçãos, por tanto amor, por tanto cuidado que o Senhor tem dispensado a cada um de nós. Esses dias difíceis que nós temos enfrentado, é o Senhor quem tem nos dado forças e tem enchido o nosso coração de coragem, de esperança de dias melhores. É o Senhor quem nos ensina a continuar perseverando no amor, na misericórdia, na bondade, na generosidade, em meio às dificuldades, crendo que podemos ter bom ânimo no Senhor. E nessa hora, Deus, eu quero clamar por todos aqueles que oram comigo nessa hora, por todos aqueles que me ouvem, que ouviram esta mensagem. A minha oração a Deus é que o Senhor venha tratar os nossos corações, porque a gente vive confiando nos reinos deste mundo. Vivemos para estabelecer o nosso reino particular, mas que possamos nos converter ao Teu reino, possamos buscar em primeiro lugar o Teu reino e a Tua justiça, que antes de tudo é justiça que perdoa pecados, é justiça que acolhe filhos pródigos, que vai e traz para o aprisco ovelhas perdidas. Que possamos buscar todas essas coisas em Teu nome, Jesus. Possamos nos submeter ao Teu reino, que é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. E este seja o reino ao qual clamamos, o reino que se estabelece dentro de nós, o reino a levedar a massa inteira, o mundo inteiro, toda a criação, para que um dia vejamos novos céus e nova terra, onde habita a justiça, e possamos viver sob a luz do Cordeiro por toda a eternidade. É a oração que nós fazemos juntos, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Estenda suas mãos, que o amor de Deus Pai, que a graça salvadora do nosso Senhor Jesus Cristo e a doce comunhão do Espírito Santo de Deus seja com cada um aqui agora e para sempre. Amém, Senhor.